E nós agora vamos ver os possíveis temas, na minha opinião. Óbvio, se vocês acharem que pode ter outro tipo, vocês comentem comigo, para a redação do Enem 2020. Lembrando que é uma tendência da nossa sociedade atual, do nosso estilo de governo atual, fugir de temas polêmicos. Então, não aposte em temas que vão gerar polêmica ou que vão gerar, digamos assim, questionamentos do status quo. Ninguém vai querer colocar o atual presidente do INEP, o atual presidente da República, não vão se aventurar em águas profundas, não vão se aventurar em temas que possam vir a trazer questionamentos sociais, digamos assim, incômodos. Levando isso em conta, você tem que buscar outros temas, não é isso? Dentro do que está acontecendo na sociedade atual, entretanto que não seja polêmico neste nível. Então, o primeiro tema, mobilidade urbana sustentável. É óbvio que você vai ter que estudar políticas públicas de deslocamento, vai falar sobre a falta de investimento em transporte público e nos alternativos. Aí, obviamente, você deve falar das alternativas de transporte que podem existir. Interessante saber o que acontece em outros países do mundo com relação à mobilidade, os problemas e as soluções. Nesse caso, atente aí para soluções na Holanda, Alemanha, Dinamarca, países escandinavos como um todo. É interessante pensar também na questão da emissão de gases, na quantidade de veículos, na questão do impacto ambiental com relação à produção desses mesmos veículos e os seus descartes. Então, ele fala que aqui a gente tem um exemplo para você colocar, se fosse o caso, capital São Paulo, por exemplo, sofre constantemente com trânsitos quilométricos e que mesmo tendo alternativas para aliviar o tráfego, como é o caso de metrô, rodízio de carro, está longe de chegar a um nível satisfatório de mobilidade urbana. E é óbvio que nesse caso você tem que falar dos problemas que isso ocorre e atravanca a economia, porque sem mobilidade urbana você vai ter problemas de levar a carga, você vai ter problemas de levar pessoas e isso vai atrapalhar, né, a questão também social como também econômica, é importante salientar. Outro tema, evasão escolar em questão no Brasil. Certamente isso uma forma de pensar a redação. Por quê? O censo escolar, né, que foi em 2018, que aconteceu pelo INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o que faz também a nossa prova do Enem, ele mostra que há ainda 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Essa evasão pode estar associada à falta de escolas, bullying, falta de condições econômicas dos alunos e outros fatores. Entretanto, o que é que acontece? É um tema que é polêmico, entretanto, é um tema que não vai gerar muito estresse. A gente sabe que existe uma parcela gigantesca de pobreza no Brasil. Então, é interessante você falar. Vocês estão vendo que eu estou colocando dados estatísticos para ajudar no processo, né? Preservação da saúde mental no mundo globalizado. A gente tem visto aí aumento do caso de suicídios no mundo inteiro, mesmo em países desenvolvidos. Então é necessário o quê? Políticas públicas para combater esse mal, vai preservar a saúde do mental como um todo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2016, aconteceu um caso de suicídio a cada 46 minutos. Atente para colocar dados que não sejam superiores a 5 anos, para exemplificar o cotidiano. Entretanto, se você vai fazer um apanhado histórico, aí você pode citar a data que você quiser. Mas se for para falar de contemporaneidade, atente para dados dos últimos 5 anos, tá? Ademais, por diversos outros fatores, há inúmeros casos de bipolaridade, crise de ansiedade, crise de pânico, depressão e outros transtornos que assolam a mente humana. É indispensável abordar esse assunto, né? Número 4, meio ambiente. Chamadas pautas verdes têm estado cada vez mais em discussão. Não sei se o Enem esse ano, eu coloquei aí, mas eu não tenho muita certeza se vai acontecer, devido ao tipo de proposta, também para o nosso então ministro do meio ambiente, o perfil dele, e também pelos tipos de legislação que são aprovados atualmente no país, não estou muito certa que pauta verde vai ser algo que vai acontecer no Enem. Posso estar errada. De toda forma, a gente tem que se preparar. Então, é interessante você pensar nas questões relacionadas à poluição. Se ocorrer esse tema, falar de desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, não é? A questão é muito interessante saber.
Ainda também dentro do tema tem a questão do saneamento básico. A gente inclusive tem um vídeo lá na minha série, O que é que eu tenho com isto, que fala sobre a privatização da água e do saneamento básico. Importante você assistir para se atualizar. Essa série, O que é que eu tenho com isto, ela fala de atualidades e é interessante porque traz para você até uma questão de vernáculo, né, mais cultural, traz uma questão mais de encadeamento lógico, de atualização, de repertório sociocultural. Dê uma olhada lá, assistam os vídeos. Então, é importante falar a questão do saneamento básico, que ela, né, em algumas regiões, até afetou a quarentena, não é? Porque muita gente não tinha as condições mínimas para viver. Perigo da crise hídrica, né? Já fiz referência no tema anterior sobre a privatização da água, aqui também vai ser a mesma coisa. É importante entender causas e consequências, falar sobre a Amazônia, falar sobre os rios que flutuam. Minha gente, tem rios que flutuam, que são grandes massas de gotículas de ar que flutuam pelo nosso planeta. Deem uma pesquisada nessa questão da água. A previsão de próxima guerra mundial terá relação com essa questão da água. Muitos estudiosos falam sobre isso. Tema número 6, educação à distância. Devido, né, à pandemia do Covid, é interessante que talvez o governo fale sobre a questão do ensino à distância. Muitas pessoas afirmam que está escrito aqui que é muito eficaz. Eficaz para quem tem condições adequadas. Quem não tem condições adequadas, o ensino à distância foi muito ineficaz, porque acentuou as diferenças socioeconômicas do nosso país. Então, é interessante você ler bastante sobre isso. Acredito muito que pode acontecer algo nesse sentido, né, dessas influências. Número 7, que sim, a expectativa de vida entre os brasileiros. Seria algo assim, a exemplo do que teve, né, do acesso ao cinema. Então, de repente, ele vai colocar algo desse tipo. Então, você pode falar de avanços da medicina que são cada dia, né, existe no seu cotidiano, que o acesso a antibióticos, acesso a remédios, né, largo acesso à saúde faz com que a expectativa de vida aumente. O aumento do saneamento básico e o acesso à água também faz a expectativa aumentar. Políticas públicas para a geração de renda, políticas públicas para a geração de ajuda de custo para a alimentação, tudo isso faz com que a expectativa de vida aumente. Então é interessante falar disso, né? E o que faz para continuar a expectativa de vida. E o número 8, analfabetismo total e funcional. Os dados do IBGE, 6,8% da população acima de 15 anos é analfabeta total. Esse dado é do censo, o último censo que ocorreu, que foi em 2010, tá? O que é que quer dizer? 6,8% da população acima de 15 anos não sabe ler nem o próprio nome. Isso é um nível extremamente alto, tá, pessoal? Além disso, numa pesquisa feita pelo Instituto Paulo Montenegro, foi constatado que 29% da população brasileira é analfabeta funcional. O que isso quer dizer? Ela não consegue interpretar textos básicos, nem operações numéricas. Ela até sabe fazer as contas, ela lê, mas ela não entende o que lê. Certo? Esses dados demonstram que o Brasil precisa melhorar as condições de ensino público e a oferta de trabalho, a fim de que mais pessoas possam adquirir conhecimento sem precisar passar por necessidades financeiras e ter que escolher um em detrimento do outro. No momento que você melhora a economia e as pessoas têm mais acesso aos bens de consumo, não há necessidade do jovem ir trabalhar e, portanto, ele não se afasta da escola. Então, a família tem que garantir o sustento do filho para que ele não se afaste da escola, e para isso tem que ter geração de emprego e renda. E para a gente fechar o quadro, a coisa mais importante do que tentar adivinhar o tema do Enem é se manter 100% informado. Noticiários, mídias sociais, tudo muito idôneo, tá? Saber a fonte, importante memorizar a fonte, começar a curtir páginas de jornais, páginas da BBC News, páginas do UOL, do Terra. Então, tem um site muito bom que também chama Pensamento Moderno. Então, tem outro que é Pensamento Consciente, tem um que é Xadrez Mental. Você deve entrar nesses sites, deve entrar nessas comunidades para ver essas discussões, tá bom? E é imprescindível também ler notícias, né, de mais de uma fonte para ter uma opinião, né, para conseguir argumentar, para não ter apenas uma visão sobre um assunto, né? E evitar, obviamente, as fake news, por isso que eu insisto tanto nas fontes. Para garantir também, faça redações sobre esses temas, para você treinar sua argumentação e pensar previamente nas possíveis soluções. E sendo assim, é a minha proposta para a gente prosseguir no curso. Vocês fazerem a redação
dos temas que eu coloquei aí e a gente começar a corrigir essas redações, para a gente ver como é que vocês vão se comportar dentro desse tema. Certo? Importante estruturar bem, sabe o número de linhas, etc. Então, fazer essa estruturação.